Só me apresentar aqui rapidinho, é o Luciano Zamberlan, vou estar aqui com vocês aqui, é um prazer estar junto aqui nessas próximas 2 horas, para a gente falar um pouco aqui do painel industrial, e vou estar ajudando, moderando, mas o domínio do tema aqui vai estar com nossos colegas aqui, com o Diogo e com o Eduardo, e a gente quer começar chamando o Eduardo aqui, da Ativus, né, especialista de processos, né, Eduardo? Para estar falando um pouco ali de Pentac, de Digital Twin, para a gente estar conversando um pouco aqui das oportunidades de planejamento. Certo? Então fica à vontade. Quem tiver dúvida, pessoal, depois pode ir, né, levantando a mão, a gente vai tentando ajudar, intermediar e controlar um pouco o tempo aqui, mas tem bastante tempo. 2 horinhas dá para a gente conversar para o passo frente. Tá joia? Valeu. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, aí gostaria de agradecer, né, pelo convite da UDOP, né, em nome da UDOP e do Comitê Técnico também Industrial. Agradecer também ao Luciano. E já está rodando. Então, antes de começar a apresentação, né, eu tenho um tempinho até que grande aqui, em torno de 1 hora, para falar um pouquinho com vocês aqui. E o foco da apresentação seria em relação ao planejamento avançado com o uso do gêmeo digital, né? A parceria que a gente tem hoje na Ativus com a Pentago. Porém, como o tempo é um pouquinho grande aí, eu também queria aproveitar a oportunidade de trazer um pouquinho das tecnologias que a gente vem implementando desde o ano de 2017 lá na unidade de conquista do Pontal, né? Na Ativus como um todo, começando nessa unidade específica que é a UCP, tá? Bom, e como o Luciano comentou, eu sou o Eduardo, eu sou especialista de processos industriais da Ativus. Eu estou especificamente em uma das unidades, que é a unidade de conquista do Pontal, que fica ali na região de Mirante do Paranapanema, na região de Presidente Prudente. E falando um pouquinho da Ativus, acho que o Leandro, mais cedo, quem teve a oportunidade de assistir a palestra, já apresentou um pouco também, o Carlos Morp também. Mas a gente tem um total aí de 9 unidades agroindustriais espalhadas nos 4 estados brasileiros de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, né? Uma delas hoje se encontra em Bernarda, que é a unidade de Alcídia, no município de Teodoro Sampaio. Olhando para a Ativus, né, a gente tem a capacidade de processar mais de 33 milhões de toneladas de cana, olhando para as 8 unidades que hoje estão em operação. Tem a capacidade de produzir 650 mil toneladas de açúcar VHP, de fazer mais de 2,28 milhões de metros cúbicos de etanol absoluto, né, entre eles hidratado e anidro, e agora também os etanóis especiais, especificamente o etanol Grade B, né, o etanol Coreia, padrão Coreia, e a capacidade de exportar aí mais de 2.160 gigawatts de energia. E como o foco aqui vai ser a unidade onde toda essa trajetória de inovação começou, falando um pouquinho da unidade Conquista do Pontal, ela tem a capacidade de moer 5 milhões e 300 mil toneladas de cana, né, 1.160 toneladas por hora e 27,5 por dia. Pode produzir até aí 450 mil toneladas de açúcar, então a maior capacidade de produção de açúcar da Ativus hoje é a unidade de Conquista do Pontal. A outra unidade que produz açúcar é a unidade de Eldorado, na cidade de Rio Brilhante, né, Mato Grosso do Sul. É capaz de produzir 220 mil metros cúbicos de etanol, 1.500 metros cúbicos por dia, né, etanol absoluto, e a capacidade de exportar 410 gigas, né, e 1.700 mega por dia. A gente sempre falava que a capacidade da planta da UCP era de 400 gigas. Quando a gente implementou o controle avançado na área de geração de vapor e energia, a gente conseguiu subir um pouquinho essa eficiência de exportação e, consequentemente, hoje nossa capacidade é de 410 gigas. E aí, acho que o Leandro já falou um pouquinho, né? Mas só reforçando novamente, toda essa trajetória da Ativus em relação à tecnologia, inovação em processo, foi baseado em 4 pilares de inovação, né? O Leandro já falou na parte da manhã um pouco sobre a parte de manutenção preditiva, né? E hoje eu vou tentar focar mais no planejamento avançado, mas também trazer um pouquinho dos conceitos daquilo que a gente vem implementando em controle avançado de processo, assim como também o que a gente chama de laboratório virtual, que basicamente é baseado em sensores NIR de processo em toda a cadeia produtiva, né? E aí um pouquinho do histórico dessas tecnologias na UCP especificamente, tá? Então nossa trajetória começa lá em 2017, com a implementação junto com a empresa iSystem, uma parceria que foi firmada entre a Ativus e a iSystem, com um controle avançado na área de geração de vapor e energia. Posteriormente, a gente implementou junto, né, as plataformas do Gêmeo Digital e PGDI da Pentago, lá em 2017. Depois, em 2018, a gente implementa o controle avançado no tratamento de caldo e evaporação. Em 2019, o controle avançado na extração de caldo e começa também a
a explorar esse mundo da manutenção sensorial, né? O Leandro apresentou um dos sensores que a gente tinha lá atrás, que ele era um sensor que ficava, de certa forma, offline, mas media de forma contínua, que era um sensor da SKF, né? Então isso começa lá em 2019. Depois, em 2020, o controle avançado na destilaria. 2021, o controle também na fermentação, com uma outra empresa parceira, né? A Biocal, Global East. E em 2022, a gente começa a implementar as tecnologias NIRS no processo. Aí começa o conceito do laboratório virtual. A gente iniciou lá com o NIRS na fábrica de açúcar. Depois, em 2023, o NIRS na extração de caldo. O sensor de impureza lá no PCTS, impureza vegetal, tá? E depois, no ano passado também, a manutenção preditiva online com sensores da Traction, né? Isso começa na UCP, mas hoje já está nas 8 unidades também, como o Carlos apresentou, o Leandro também. E a estratégia do NIRS, né, na extração de caldo, que começou na extração de caldo, teve uma parceria até com a ITC também, eles têm apoiado a gente na implementação dessas tecnologias. E agora, em 2024, a gente vem avançando com o controle avançado no cozimento contínuo, né? Então a gente está explorando também esse mundo da fábrica de açúcar, tentando encontrar uma forma bacana de operar em relação ao cozimento, principalmente o contínuo, que é mais fácil a gente implementar essa tecnologia, né? E agora em 2024 também, um pouco do tema que eu vou trazer, que era o foco da apresentação, que é o Pentagro PCP, né? O planejamento de produção utilizando o gênio digital. Bom, e aí, como eu falei, a unidade piloto que foi selecionada para introduzir todas as tecnologias dentro da Atkins foi a unidade de conquista do Pontal. A gente fez um trabalho de mapear todas as tecnologias até o momento que tem disponível no mercado, no setor cicloenergético, e esse mapeamento trouxe para a gente que a UCP hoje, com as tecnologias que já estão implementadas, ela já está 73% de avanço dentro dessas tecnologias. E quando a gente olha para as outras unidades, obviamente tem um caminho a ser seguido, né? Então a gente faz tudo isso na unidade piloto, que é a UCP, e o grande trabalho agora que a gente vem fazendo é rolloutar todas essas tecnologias também para as outras 7 unidades. Tentar manter a Atkins num patamar bem à frente quando o quesito é tecnologia e inovação. Antes de entrar um pouquinho nos conceitos de cada um daqueles pilares, né, eu achei bacana trazer um pouquinho do que é cada coisa, qual é o conceito envolvido em cada uma dessas tecnologias, né? Então, todo o nosso controle avançado que vem sendo feito em parceria com a iSystems é baseado num controle que eles chamam comercialmente de LEAP, alguns já devem conhecer, né? Ele é um controle baseado em lógica fuzzy, né? A gente já tinha, a planta de UCP é uma planta que já nasceu muito bem instrumentada, e tanto instrumentada também como automatizada. Só que a gente queria buscar uma tecnologia diferente que tentasse trazer um pouco mais de estabilidade para o processo e que a gente conseguisse otimizar alguns set points operacionais em alguns setores, né? E para isso a gente buscou essa empresa, a iSystems, que usa como base uma lógica fuzzy. Então todos os conceitos de controle avançado em cada um dos setores usa essa lógica fuzzy como base. E diferente de uma lógica comum, matemática, que a gente chama de lógica booleana, onde ou alguma coisa é ou alguma coisa não é, sim ou não, 0 ou 1, a lógica fuzzy tenta trazer um pouco dos conceitos de difusividade para um conceito matemático. Então, não necessariamente aquela temperatura, por exemplo, acima de 50 graus, ela pode ser quente, abaixo de 50, fria. Mas tem um meio termo, essa temperatura ela pode ser muito quente, muito fria. Esses conceitos matemáticos difusos que a gente fala, é introduzido dentro de uma lógica de programação que é a lógica fuzzy, tá? Conceitualmente é isso. O laboratório virtual, basicamente, a maioria das tecnologias foi baseada, conforme eu falei, em sensores NIRS, né? Então, o NIRS ele é capaz de analisar diferentes tipos de substância a partir da espectroscopia no infravermelho próximo, né? Então, a gente está implementando em vários pontos, tanto no processo quanto também na bancada de laboratório, né? Então, a gente tem NIRS de bancada hoje e NIRS no processo, e todo esse conceito de laboratório virtual vem justamente desses sensores que a gente vem implementando no processo e no laboratório. Não está passando? Bom, e aí a manutenção preditiva eu não vou aprofundar tanto, acho que o Leandro já falou muito bem durante a parte da manhã, trouxe bastante o conceito do que é essa manutenção preditiva online, né? Mas só especificamente da UCP, hoje a gente tem mais aí de 300 sensores instalados na planta de UCP, que estão medindo de forma online tanto vibração quanto temperatura e trazendo insights para a gente tentar prever possíveis falhas, né? E isso o Leandro já trouxe bastante para a gente aí no começo do dia, né? E aí também, não vou entrar muito no conceito, mas especificamente
é basicamente tentar prever uma possível falha nos equipamentos, né? Então é importante salientar que o ICP hoje é uma das que está mais instrumentadas, né, em relação a esses sensores, mas isso já também está nas outras 7 unidades também da área. E aí, só antes de entrar no vídeo, eu achei bacana para vocês conhecerem um pouquinho onde essas tecnologias estão implementadas, né? Trazer um vídeo interativo pela unidade, a gente vai passar por cada um dos setores e tentar mostrar para vocês um pouquinho de quais tecnologias estão em cada um desses setores. Então, é um vídeo interativo. Então, para quem não conhece, essa é a unidade de Conquista do Pontal, né? Localizada ali na região de Mirante, Paranapanema. Então, inicialmente, o Laboratório Industrial PCTS, que hoje conta com 2 sondas, a gente tem 2 tecnologias, que é a tecnologia Chromai e a tecnologia NIRS. Antes de entrar no NIRS, essa tecnologia Chromai, ela é uma tecnologia, é um método comparativo. A gente hoje, nas 8 unidades, não só na UCP, a gente tem um sensor que tira fotos a cada diversas fotos por segundo. E é um método comparativo, porque a gente estabeleceu, né, alimentou esse sensor com informações prévias, e a partir do momento que é realizada uma coleta e uma amostra no PCTS, esse sensor que está nessa sonda oblíqua, ele tira várias fotos por segundo e consegue mensurar de forma online a quantidade de impureza vegetal presente naquela amostra, né? Hoje ela acontece somente nas canas que são amostradas, naquelas canas que estão sendo amostradas no PCTS, mas futuramente também a gente está pensando em até implementar sensores no hilo, né? Aí você vai conseguir analisar não só aquela cana amostrada, mas toda a totalidade de cana que está entrando dentro da usina. E todas essas informações já são imputadas diretamente no BI, onde a gente consegue acompanhar a impureza vegetal aí, de todas as amostras que foram analisadas das 8 unidades da ARTES, tá? No PCTS, a gente já tinha uma tecnologia lá implementada no PCTS, que era o NIRS, né, de bancada, já há mais de 8 anos, então a gente já tem uma curva já bem estabelecida no PCTS lá da equação com secana, né? Então esse NIRS é um NIRS mais antigo que a gente tem no processo, o NIRS da Foz, que já era implementado no PCTS e faz toda a análise de RT entrado da cana e já também regulamentado pela Consecana. A curva foi em torno de 4 a 5 anos, se eu não me engano, 4 a 5 anos até a gente estabelecer que ele seria o método oficial do PCTS, eu falo. Da indústria, já está há 2 anos que a gente está atualizando essa curva, os níveis de processo. Isso aí. Obrigado, Jair. Aí no laboratório industrial, a gente já tem um NIRS operando também para análise de açúcar, VHP e bagaço na parte de sólidos, né? Então esse NIRS já está calibrado, já está validado. Então hoje as análises de processo industrial de açúcar e de bagaço já é feito nesse NIRS de bancada. E a gente também está implementando um NIRS que a gente está validando a curva, né, atualmente, que é um NIRS para a parte de fluidos, né, na parte de líquidos, que é na área de fermentação, alguns caldos também da parte do tratamento de caldo, produção de açúcar, tá? Mas hoje o NIRS que a gente já tem validado, até tem na foto aqui como é que essa operação, essa análise é feita, é o NIRS de sólidos para o caso do açúcar e do bagaço. Obviamente, com todas as tecnologias que a gente vem implementando, a gente acaba ganhando muito em tempo de análise, você acaba conseguindo fazer muito mais análise naquele mesmo período de tempo que você demandaria um analista para ser feito, né? Então a gente consegue cada vez mais trazer mais representatividade para o nosso processo, né? Para a nossa análise do nosso processo. E aí, continuando o tour pela unidade. Seguindo agora para a área da moenda, né? A gente tem uma moenda hoje de 6 ternos na UCP, com capacidade de moer aí mais de 1.100 toneladas de cana por hora, em torno de 1.160, daí 5 milhões aí de 5 milhões e 300 a 5 milhões e meio na safra, né? E aí na moenda a gente tem os controles avançados implementados, o NIRS e a manutenção sensorial, né, como tecnologias. E aí trazendo um pouquinho de cada uma das tecnologias, primeiramente do controle avançado. Então, como eu falei, esse controle foi implementado lá em 2018 e ele hoje atua nos níveis de cada um dos ternos de moenda e também no controle principalmente da temperatura da embebção, né? E aí, para trazer um pouco de exemplo, isso aqui são dados reais, né? Então a gente começou todo o trabalho em 2018 e foi passando ano a ano, e cada ano a gente foi identificando melhorias e oportunidades de otimizar mais esse controle. E a gente conseguiu, isso aqui, só para reforçar, é a mesma escala desses gráficos, então a gente cada vez conseguiu trazer mais estabilidade, principalmente da temperatura de embebção,
até chegar nesse patamar que vem se delongando aí nos anos posteriores a 2020, né? Então a gente conseguiu reduzir bastante o desvio padrão em relação à temperatura de ebulição e conseguir trabalhar o mais próximo possível do set point. Quando a gente conseguiu estabilizar o set point, a gente teve a oportunidade de subir um pouquinho mais. Então a gente conseguiu trabalhar com temperaturas até um pouco mais superiores que a gente trabalhava, que era em torno ali de 60 a 61 graus. E hoje trabalhar na casa de 63, 65, sem trazer prejuízos, né, para o processo. Na verdade, trazendo ganhos para o processo. E outro ponto importantíssimo também, além da estabilidade da temperatura de ebulição, é que a gente conseguiu reduzir consideravelmente a abertura da válvula de água bruta. Então, pensando do lado do consumo de água, a gente conseguiu reduzir em torno de 0,2 metro cúbico por tonelada de cana, só nesse consumo de água que a gente tinha na ebulição da moenda, por conta dessa falta de controle, né, que existia nesse sistema. E aí, só trazendo um pouco do conceito, eu não vou aprofundar tanto aqui, depois, quem quiser entender um pouquinho mais, quiser conversar posteriormente aí a palestra, mas na UCP a gente tem, além dos regenerativos de condensado, a gente tem também um sistema de torre de esfriamento, então o controle foi implementado em todo esse circuito de processo. A gente tenta ao máximo antecipar os possíveis desvios de condensado que possam ocorrer. Antecipando, a gente consegue chegar com uma temperatura de condensado lá no tanque de ebulição da moeda mais estável. Mas de forma bem resumida e geral, o escopo do nosso controle é isso. Então a gente atua desde a bomba aqui no inversor da bomba da torre de esfriamento, até no nível de tanque de condensado frio lá do tratamento, até chegar no tanque de ebulição da moeda. É o que a gente conseguiu buscar essa estabilidade, antecipando os possíveis distúrbios que poderiam ocorrer no sistema. E aí, falando um pouquinho da outra tecnologia, né, que a gente vem implementando desde o ano passado em parceria com o ITC. A gente implementou 2 sensores NIR na moenda, um na entrada de cana desfibrada, né, na esteira de cana desfibrada, e outro sensor NIR na saída, no bagaço, né. A gente primeiro colocou um foco muito grande nesse sensor da entrada, então a gente calibrou, ele foi o primeiro sensor calibrado e apto para ser introduzido no controle do processo. Então hoje ele já está calibrado e a gente está atualmente nesse momento finalizando a estratégia de controle da ebulição, né? A gente dividiu a estratégia em 2 etapas. A primeira estratégia, a primeira fase do projeto, é o input fixo da relação de ebulição por cento fibra, então ele já vai oscilar em ebulição conforme a fibra da cana vai oscilando, a fibra da cana desfibrada. Essa é a primeira fase do projeto, seguindo uma relação de ebulição por cento fibra fixa, né, que o operador vai setar, controlando a vazão de água de ebulição. E posteriormente, numa segunda etapa, que também já está sendo desenvolvida e está em conjunto também com a ICIS, no controle avançado, né, no LIF, a gente vai implementar um controle oscilatório, né? Não só mantendo a ebulição por cento fibra fixa, mas também variando ela. A gente vai setar inputs máximos de extração, né, e mínimos também, assim como inputs máximos de ebulição por cento fibra. E aí, se a estratégia no momento for priorizar consumo de vapor, priorizar bagaço, ele vai buscar sempre esse mínimo de eficiência, buscando um mínimo de ebulição por cento fibra. Se for o caso que a preferência é preferenciar a eficiência de extração, o conceito vai ser o contrário. Ele vai buscar a máxima eficiência de extração, sempre próximo daquela máxima relação de ebulição por cento fibra. Esse é um projeto que está em desenvolvimento, ainda não foi 100% implementado. Os sensores já estão operando, já dão o cálculo de eficiência de extração, o cálculo de pol da cana, fibra da cana, só que ainda o controle em si ainda não foi finalizado. E aí uma terceira fase é usar também as informações, principalmente da umidade do bagaço, para o controle avançado na geração de vapor e geração de energia, controlando principalmente a relação entre ar e bagaço, né? Esse uma estratégia que ainda está bem nos primeiros passos de desenvolvimento, mas é uma estratégia que a gente também vai buscar, provavelmente já no próximo ano. E aí, conforme eu falei, não vou adentrar tanto que o Leandro já apresentou, né, o Carlos também, então a gente tem aí mais de 400, se eu não me engano, são 201 sensores, daqueles 330 sensores, 201 estão implementados na moenda, né, que é a área mais crítica, onde tem equipamentos mais críticos quando vinha dar algum tipo de quebra ou que envolva algum tipo de manutenção, e é onde a gente teve, acho que uma das maiores economias também em prever essas possíveis falhas, né? Então a gente tem 201 sensores implementados na estação de cal. Seguindo agora pelo tour,
Agora, na área de geração de vapor, né, primeiramente, a gente tem hoje duas caldeiras, uma HPP e uma Caldema, com capacidade de gerar vapor de em torno de 550 toneladas hora, né? E a gente tem implementado nessa caldeira o controle avançado. E assim como também os sensores da Traction, né? E na casa de força, a gente tem dois geradores hoje de contrapressão, um de condensação, com capacidade de gerar 110 megas de energia e exportar em torno de 70, né? Que é a nossa demanda máxima. E a gente tem implementado também o controle avançado e os sensores da Traction também nesse setor. O controle avançado, né, o LIF, na geração de vapor e energia, atua na pressão e temperatura do vapor. Então, o foco é, e assim como todos os projetos que a gente começou, né, lá no início de 2017, a gente sempre começa tentando buscar primeiro estabilidade. Então, a gente queria primeiro estabilizar a pressão e temperatura. Depois que eu atingir um nível de estabilidade muito bom, muito alto, eu consigo otimizar set point. Qual que era a questão da caldeira? Eu não podia passar de pressões acima de 70 quilos, pressões que envolvem algum tipo de risco de segurança. Como antes essa temperatura, essa pressão, principalmente a pressão, era muito instável, quando eu consegui estabilizar essa pressão, eu consegui trabalhar com pressões um pouco maiores, de 68, temperaturas que eram 520 graus, passou-se a trabalhar a 525 graus. Então eu consigo ter uma variação de entalpia maior, uma energia maior nesse vapor, consequentemente gerando um rendimento lá nos meus geradores, uma eficiência nos meus geradores um pouco maior do que eu trabalhava anteriormente. E aí vem o grande ganho nesse controle avançado, né? Aquelas 10 mil megas por saco que a gente vem ganhando desde a implementação desse controle, né? E assim como também nos outros setores, a gente tem nas caldeiras aí 41 sensores da Traction instalados, e só em relação à economia de manutenções evitadas ou um custo evitado, na safra aí foi de 339 mil, olhando para os sensores da Traction. E na geração de vapor e energia são 26 sensores distribuídos ainda. Seguindo agora para a área de tratamento de caldo e evaporação, né? A gente tem uma evaporação aí completa de multicalandras, né? Projeto Pedrosa. São 5 efeitos de evaporação. 3 decantadores de 600 metros cúbicos cada, né? 2 filtros rotativos e 2 filtros pré. Uma área de pré de 23 mil metros quadrados de evaporação total, né? Ele gera, descontado os prés, de 27.200 metros quadrados. E nessa área aqui de controle de evaporação e tratamento de caldo, a gente tem os controles avançados na dosagem de cal, né, no pH do caldo dosado, e o controle avançado na evaporação como um todo. Além de uma tecnologia também futura que a gente está implementando, já tem um medidor desse implementado, que é a medição de vapor online, V1, V2, V3, para fechar o balanço de vapor da planta. E aí a parte do tratamento de caldo e evaporação, implementação lá em 2018, e ele atua principalmente em 3 pontos. Primeiro, pH, estabilidade do pH do caldo dosado, né? A gente fez isso aqui, a gente não está otimizando set point nenhum, a gente só está querendo buscar a estabilidade do pH, né? Isso já está implementado. E nos níveis de cada um dos efeitos, como a evaporação multicalandra é uma evaporação que ela ocorre por bombeamento, né? A gente queria buscar a máxima estabilidade desses níveis para ter um tempo de retenção mais estável possível, né? Uma taxa de alimentação também coerente com aquela taxa que tem que ser alimentada esses evaporadores, para reduzir a destruição de açúcar, né? Então a gente tem o controle avançado implementado nos níveis de cada um dos efeitos e no Brix do xarope, né? Que aí vem os resultados também, que eu achei bacana trazer. Isso aqui são dados extraídos diretamente do supervisório e também do nosso sistema PINS, que é o sistema de laboratório, né? Então a gente vê que desde 2018 que começou essa tecnologia a ser implementada, a gente vê uma grande estabilidade também aqui no Brix do xarope, né? Com a redução do desvio padrão. Aqui é um exemplo online aqui do Brix. A gente tem um medidor de Brix online também, né? A gente vê que quando o controle está desligado, ele acaba variando muito mais, e quando o controle está ligado, tem uma variação ainda, mas bem mais estável do que quando o controle está desligado. A mesma coisa acontece no nível aqui no exemplo do terceiro efeito, com o controle desligado e o controle ligado. Sensor? Rapaz, agora... E aí, conforme eu comentei, uma outra tecnologia que a gente começou em 2023, né, e agora
realizamos a compra agora dos outros sensores também, que é a medição de vapor online. A gente buscou no mercado uma empresa, essa empresa ela é a Flowmaster, ela é uma empresa que estava presente bastante na área de óleo e gás, né? Eles têm medições primárias, né, de diversas informações de processo, e o nosso foco era buscar um equipamento que medisse de forma mais íntegra e confiável possível o vapor, né? E principalmente o vapor vegetal, que é um vapor que acaba podendo acontecer algum tipo de arraste, de açúcar, né? Então, a gente buscou essa empresa no mercado, achou essa empresa Flowmaster, né? A gente instalou no ano passado já a medição do vapor V1 em um dos pontos, principalmente o vapor V1 que vai para a destilaria, e agora a gente realizou a compra dos outros sensores e está para instalar agora nessa entre-safra nos outros pontos para fechar todo o balanço, tanto de V1, quanto vapor V2, quanto vapor V3. E aí, posteriormente, com essas informações, a gente tendo essa informação em mãos, a estratégia também é implementar um controle em cima dessas informações, né? Hoje a gente está implementando primeiramente sensores, depois que a gente tiver a informação, a gente passa a buscar aí uma estratégia de controle. E esses aqui são os pontos onde a gente está. Já implementamos esse aqui na destilaria e vai implementar esses outros 4 sensores. E aqui nesses pontos, por ser pontos de não ter um trecho reto, para manter a confiabilidade da medição, a gente está instalando sensores de medição de vazão de condensado. Como o vapor vira condensado, se a gente está medindo o condensado, consequentemente a gente também está medindo o vapor que foi usado naquela etapa. E aí, seguindo agora para a da fabricação de açúcar, né? A tecnologia a fábrica de açúcar da UCP tem a capacidade de produzir aí, de média 53 mil sacos, podendo atingir picos de 55 mil sacos, né? E a gente hoje, ali era uma área bem complicada quando a gente falava de implementar algum tipo de controle, por ser um processo batelado, um processo que envolve ainda muito o feeling, principalmente do cozinhador, do operador, né? Então a gente adotou a estratégia de inicialmente implementar no cozimento contínuo, que é um sistema contínuo, né? Então você bem instrumentado também. Então o nosso foco e estratégia que a gente vem galgando passos ao decorrer desse ano de 2024 todo é de implementar essa estratégia também de controle, né, nessa área, nessa operação. E além disso também a gente tem a tecnologia NIRS, né, na saída de açúcar VHP, após o secador. Hoje esse NIRS, aqui tem até um exemplo da medição dele, que aqui mostra a telinha onde fica a informação de cor, umidade, né? O nosso foco hoje, por enquanto a gente só tem medido essa informação, só tem a informação da cor, só que a gente já está adotando já avaliando uma estratégia de, a partir dessa informação de cor, na saída pós-secador, fazer o ajuste do tempo de água das centrífugas para tentar buscar uma pureza de mel final menor e, consequentemente, um aumento de SJM, né? Essa é a estratégia que a gente também está para desenvolver. Mas esse sensor é o sensor que já está há mais tempo sendo calibrado e trazendo informações para a gente, e que tem uma garantia ainda maior de confiabilidade naqueles números que ele está fornecendo para a gente. E conforme eu comentei, né, então esse ano todo de 2024 a gente vem junto também com a iSystems implementando o controle avançado no cozimento contínuo, e a gente está baseando esse controle em 3 malhas. A primeira malha que foi implementada, que foi até a mais simples de implementar, foi a malha da pressão de vácuo. O objetivo é... Desculpa, rapidinho, pessoal. O pessoal está querendo dar a chance de 2 carros aqui, tá para ser guinchado. Pediram para perguntar se não é de ninguém que... eu achei legal avisar. Ele não falou que carro que é, mas é a placa é GII 9E76. Cara, se for bom de placa igual eu, ninguém vai nem saber se é o carro, se é o dono. É EZE 4E26. Então, se por acaso alguém lembrar da placa e achar que está aqui, o pessoal está preparado para guinchar lá, corre lá que dá tempo ainda, tá? Eu não acho que não é de estacionamento, alguém que parou em algum lugar irregular aqui, tá bom? Então, obrigado. Bom, pessoal,
dando segmento, né? Então a gente está, toda a estratégia nossa de controle está baseada em 3 malhas de controle, né? Primeira malha, a malha de pressão. O objetivo foi buscar a máxima estabilidade da pressão dentro desse cozedor contínuo. Se eu estou fazendo uma pressão mais estável, consequentemente também uma temperatura também mais estável, né? E conseguindo trabalhar com cozimento de forma mais constante, com menos perdas, esse é o foco, né? Essa foi a primeira malha que já está implementada e já está rodando no cozimento. A segunda malha foi em relação ao nível do tanque de mel, alimentação de mel no cozedor, com foco em aumento mesmo de produtividade, né? Então hoje a gente trabalha em cima do set point, que é o nível do tanque de mel, e ele vai oscilando a vazão de mel e vazão de condensado dentro da câmara, né? Para aumentar a produtividade de massa B dentro desse cozedor, né? Essa malha também já foi implementada e está sendo até testada nessas últimas 2 semanas. E a terceira malha que a gente está encontrando um pouco mais de desafio e um pouco mais de dificuldade, que é a malha do BRICS, né? A gente está com problemas principalmente em relação à medição, né, de BRICS, até você comentou do BRICS do xarope. A gente está procurando até talvez um instrumento diferente no mercado, porque o nosso que está lá hoje, que já veio no projeto desse cozedor hoje, ele não está medindo da forma que deveria medir. A gente estamos com alguns problemas, já alteramos o ponto onde estava instalado esse sensor para tentar buscar uma melhor confiabilidade da informação, só que ainda não conseguimos atingir aquilo que a gente estava buscando de estabilidade, né? Então, mas posteriormente a gente encontrando um instrumento e conseguindo ultrapassar essa barreira, né, em relação a essa instrumentação, o foco é buscar o BRICS da massa B, um set point de BRICS da massa B, oscilando o KL, né, em relação ali de mel. E aí também na fábrica de açúcar a gente tem aí 20 sensores distribuídos em mais de 10 ativos também, né, na parte de manutenção preditiva online. Então essa é a fábrica de açúcar, né, da UCP. Esse é o nosso cozedor contínuo, né? Daqui os cozedores batonlada. E agora seguindo para a área de fermentação e destilaria, né? A gente tem uma fermentação com capacidade com 8 dornas de 2 milhões, 2 mil metros cúbicos, 3 cubas de 700 e 8 centrífugas Alfa Laval aí 712B. E a tecnologia que hoje está implementada é a tecnologia avançada de gestão energética metabólica e também no ano que vem o início da fermentação, né, entrada do moço e saída do vinho. E na área de destilação, a gente tem 2 aparelhos de destilação com capacidade de produzir até 1.500 metros cúbicos por dia, né? 2 aparelhos. E uma peneira molecular recém-implementada aí com capacidade de produzir 750 metros cúbicos de etanol anidro, né? A gente ainda não realizou, ainda está para realizar agora nesse finalzinho de safra o comissionamento dessa peneira também, né? Ela é um projeto novo. E o controle avançado também que está implementado na destilaria também. A parte do controle avançado na fermentação, a gente tem uma parceria com a empresa, com o software, né, da Biocal, da empresa Global Yeast, que ele busca estabilizar o máximo possível a nossa temperatura de fermentação, né, e alimentar com aquela quantidade de água necessária, aquela água que pela troca de calor o fermento está necessitando, né? Então, essa é a estratégia do controle que a gente chama de energético e metabólico, né? Isso aqui, no nosso caso, como o nosso processo é um processo que não está 100% cheio, porque o nosso foco é muito açúcar, então a fermentação, a gente tem uma flexibilidade muito grande na planta da UCP de tanto virar um mix para açúcar quanto um mix para etanol. Como nossa preferência é mix açúcar, a gente acaba trabalhando com a fermentação um pouco mais vazia, então a gente não tem tantos problemas de temperatura. Mas tem uma das unidades que hoje o Biocal também está implementado, que é a unidade Rio Claro, que é uma destilaria autônoma, né? E lá o pessoal consegue até ganhos ainda maiores, resultados mais promissores, né? Mas essa tecnologia também está implementada hoje na UCP. E além desse controle que esse Biocal ali realiza, né? A gente também tem dashboard e a BI também de acompanhamento de cada uma das fermentações que acontece na unidade. E na destilaria, a gente também tem o controle LIF também implementado, né, nos 2 aparelhos de destilação. Lá em 2020, a primeira estratégia de controle era sempre buscar a máxima estabilidade do NPM do etanol produzido, né, com foco em entregar um produto dentro da especificação, mas principalmente não trabalhar com NPMs muito altos ou com uma variação muito grande, porque consequentemente a gente acaba mandando mais etanol para o cliente do que deveria e acaba perdendo produto, vamos colocar assim. Então, o foco inicial dessa estratégia era trabalhar o máximo possível dentro do padrão
mandando aquela quantidade de água que a gente pode mandar dentro da especificação e, consequentemente, trazendo ganho para a unidade, né? Ganho em receita. Então, esse foi o foco. Lá em 2020, o foco inicial foi esse, e é o controle que está implementado. Aqui já tem um outro exemplo, né, de controle. Esse aqui é o NPM, tá, do etanol hidratado, com o controle desligado e o controle ligado. A gente teve um ganho de redução de 0,15% desse NPM ao longo das 4 safras, que a gente, desde 2020 que a gente vem implementando. Porém, como a gente passou-se, né, a produzir desde o ano passado o etanol especial, a gente teve que rever esse controle, né? O controle que da forma que estava, né, buscando-se o NPM mínimo para a condição de etanol grade B, a gente acabava não conseguindo trazer, muitas das vezes, o etanol para dentro da especificação necessária. Então, a gente mudou toda essa estratégia de controle em um dos aparelhos que hoje produz o etanol grade B. Um produz e outro não. Então, a gente focou essa mudança de estratégia para esse aparelho em específico, né? Então, ele passa a ser não mais o foco do NPM igual era anteriormente, continua sendo em um dos aparelhos, né? Mas o foco é na temperatura da B17, principalmente, que o objetivo é manter sempre a coluna B um pouco mais carregada e, consequentemente, a gente tentar trazer a contaminação mais para a base da coluna para sair junto com o óleo fuso e não carregar isso tanto para a cabeça, né? Esse é o foco. E futuramente que a gente está estudando também o outro escopo, que é trazer o controle das temperaturas dos condensadores, tanto o R1 quanto o E2, para dentro também do controle LIFT, né? Que hoje não está implementado. Além do controle do NPM, tanto o aparelho 1 quanto o aparelho 2 possui controle também nas temperaturas das bases também e na vazão de vinho, né? Isso aí é similar para os dois aparelhos, independente da estratégia de produção de etanol. Isso, olhando o inversor na bomba de vinho, né? E aí o projeto futuro também, que a gente está para ser aí, a gente já está com o sensor na unidade, só que ainda não foi instalado, mas a safra que vem vai ser uma safra com a validação, e aí provavelmente na outra safra a gente já tenha um conjunto de dados, né, ótimos aí para validar o sensor e depois já começar a implementar controle. E 2 sensores, um na entrada de mosto, né, medindo pH, Brix, AIT e S3, principalmente AIT, para fazer o cálculo do rendimento fermentativo de forma online, né? E um sensor na linha de vinho levedurado, após centrífugas, para medir também a informação de etanol, teor de fermento, RIT que sobra e fechar todo o balanço do rendimento de fermentação. Bom, tudo isso um pouquinho foi das tecnologias, não sei como é que está meu tempo aí. Tá. Espera um minutinho. Bom, o foco inicial era justamente trazer um pouquinho dessa parte do conceito de planejamento avançado. E conforme eu falei, o planejamento avançado dentro da UCP também começou com uma parceria com uma empresa que já, acho que muitas usinas aí já têm disponíveis também, que é a Pentagro, né? E a gente começou já com 2 tecnologias, a do gêmeo digital, né? Isso na UCP, tá? Do gêmeo digital e do PGDI, que é uma visão tanto é um simulador de processo, né? Muitos já devem também, já devem conhecer, já devem ter implementado em alguma das usinas, né? Ele é um simulador de processo, então o gêmeo digital é o software que a gente consegue fazer todas as simulações de processo, principalmente de novos projetos, ou simular algum tipo de gargalo. Ele é um software um pouco mais livre, que você consegue manipular mais. A gente já tem esse gêmeo digital implementado inicialmente na UCP, mas hoje já está nas 7 unidades também da ARP, somente o gêmeo digital, não? E aí vem o PGDI, né? O Planejamento e Gestão do Desempenho Industrial. Ele foi implementado lá na UCP juntamente com o gêmeo digital. Ele é uma ferramenta de gestão de rotina, né? Então ele usa toda a base desse simulador de processo para rodar os cenários que acontecem na planta. Esses cenários são simulados a cada 5 minutos, né, de forma online, e são gerados a famosa tela de monitoramento desses indicadores que a operação acompanha, e também com a ferramenta onde é possível acompanhar a rotina da unidade. Principalmente os supervisores de turno realizam o acompanhamento dessa tela e faz toda a justificativa de desvios que acontece durante o turno, desses 49 indicadores que estão presentes na tela, né? Então essa tecnologia, tanto do gêmeo quanto do PGDI, já está implementada na UCP desde 2017. E agora, no ano passado, a gente implementou o gêmeo, ano retrasado, na verdade, o gêmeo nas outras 7 unidades, e tem o foco em também trazer o PGDI para as outras 7 também. Agora,
Ele tem diversos pontos positivos, esse tipo de acompanhamento. A gente consegue acompanhar sempre o dia a dia da operação, conseguir ver o melhor setup de operação, os possíveis gargalos, dependendo daquele cenário que a agrícola está se pretendendo entregar no próximo dia, né? E os cenários que a gente simula nesse simulador de processo, nesse software. Porém, a gente ainda tinha uma dor muito grande quando a gente implementou essa tecnologia. Todo mundo aqui realiza sempre no final do ano, normalmente esse período agora de outubro a novembro, o planejamento de safra, né, das unidades. Planejamento de distância de produção, planejamento de custo também, né? E a gente já usava na UCP, né, esse simulador de processo para se basear nos mapas de gargalos que ele gerava para a gente, para saber se eu tinha capacidade ou não de produzir aquela quantidade de açúcar ou aquela quantidade de etanol a partir daquela informação de cana que a agrícola passa para a gente, né, em todo o planejamento de safra. E aí veio a ideia e também em conjunto com a Pentagro, de implementar esse novo software que é o Pentagro PCP, né? Como que hoje o planejamento ainda é realizado na Atmos, né? E acho que isso aí deve ser paralelo com várias usinas que estão aqui, né? Várias usinas que estão aqui presentes hoje na sala. Todo o planejamento de safra nosso é feito em planilha de Excel, né? A gente tem um sistema oficial e repositório que é o sistema Hyperion, um sistema proprietário da Oracle, né? É onde a gente reposita todas as informações para garantir uma governança dos números, porque são indicadores que vão gerar informações comerciais, informações de KPI para todos os setores, para toda a operação, né? Então é importante a gente ter uma governança em cima dessas informações e não manter isso somente numa planilha de Excel. Mas o sistema Hyperion, ele é uma planilha de Excel. Quando você acessa o sistema, ele é basicamente uma planilha de Excel, que tem fórmulas, que tem equações de balanço. E qual que é o problema desse sistema? Assim como o planilha de Excel, ele aceita qualquer tipo de desaforo. Ele não vê gargalo, ele não vê capacidade. Então, o que eu coloco de input, eu preciso ter o conhecimento prévio da unidade, assim como da operação que está ali envolvida, né? Cada gerente industrial de cada planta. Porém, ele não enxerga nenhum tipo de gargalo, não enxerga nenhum tipo de oportunidade, principalmente. E aí, além do planejamento de safra, né, toda a parte de consumo de insumos, custos, né, os gastos fixos lá, né, o OPEX das unidades, é gerado dentro desse sistema. E aí nasceu a ideia do PCP, que é trazer todas essas premissas de moagem que a gente tem, olhando o gêmeo digital de cada uma das unidades e os gargalos e as capacidades de produção, as oportunidades também de maximizar a produção, e todo esse planejamento ser feito dentro do Pentagro PCP, baseado no gêmeo digital da planta, né? Isso já foi implementado esse ano na UCP. A gente está com algumas melhorias, é um trabalho que vem sendo feito ao ano todo a 4 mãos, junto com a Pentagro. E a ideia agora também é rolloutar isso, né, posteriormente para as outras unidades e até possivelmente esse se tornar o sistema oficial de planejamento de produção da companhia, né, olhando para... E aqui é só um pouquinho da cara como é que foi todo esse processo de implementação desse sistema, né? Então, inicialmente, a gente começou com o cadastro de todas as variáveis que a gente queria que tivesse presente nesse plano. Então, a gente pegou a nossa planilha de Excel que a gente tinha e as principais informações que eram geradas nessa planilha, imputou, cadastrou nesse sistema, só que puxando sempre informações do simulador de processos, né? Informações baseadas na simulação. Então, esse foi o trabalho, né? A gente foi cadastrado aqui mais de 200 linhas de indicadores que a gente via como prioridade trazer nesse plano de safra. E aí ele começa com o cadastro de premissas de planejamento. Então, a gente precisa de informações que vêm lá da agrícola, né, em relação à matéria-prima, a moagem de cada mês, a pol da cana, fibra, pureza. Essas informações elas são imputadas de forma batelada dentro do sistema. E a gente está vendo como melhoria de imputar isso de forma também automática, sem a gente ter necessidade de jogar essas informações manuais lá dentro. Esse é um próximo passo também do sistema. E aí a cara dele é basicamente a mesma cara de quem já tem um PGDI, né, implementado na unidade, né? Ele é um fluxograma de processo, onde eu consigo manipular diversos inputs operacionais em cada um desses cenários, e aí vem a diferença do PCP. A gente tem a possibilidade de alterar mês a mês, já puxando aquelas informações de premissas de qualidade da matéria-prima que a gente colocou lá atrás, né? E aí variar e encontrando as possíveis oportunidades, talvez de produzir um pouco mais de açúcar, virar um mix mais naquele mês especificamente, né? Ou produzir um pouco mais de etanol especial, dependendo da prioridade que é de cada unidade. E aí, principalmente, ele gera esse famoso mapa de gargalos. Então aqui eu consigo ver aonde eu estou máximo 100% ocupado ou onde eu estou também com espaço. Então nesse cenário aqui, por exemplo, eu tinha um espaço de
de topar um pouco mais a minha massa A, consequentemente produzir um pouco mais de açúcar. Então essa é a grande vantagem, é o grande benefício dessa ferramenta, né? E aí no final de tudo ele gera esse plano de safra, assim como era gerado via planilha de Excel, sofre de forma automática dentro do sistema. E além disso também a gente tem o plano de consumo de insumos, como a gente tem as informações de moagem, informações de produção que são geradas nesse sistema, a gente já consegue imputar também os consumos de insumos específicos para cada mês e consequentemente gerar um plano de insumos e até um plano de custo de insumos também. E aí os próximos passos todas as informações que são imputadas no PCP, a gente também quer criar um dashboard de acompanhamento mensal, então até as nossas reuniões de discussão diária de performance, a gente talvez basear em cima desse sistema e já buscando uma informação do plano de safra automático dentro do sistema, né? A possibilidade também a gente quer implementar de salvar não só um cenário específico para aquela safra, mas salvar diferentes cenários ao decorrer do ano, que são as revisões do plano que a gente faz sempre ao final de cada mês. Isso hoje o sistema não tem, a gente também já provocou a Pentágono, eles já retornaram com a gente com essa melhoria, né? Está implementando, foi semana passada, inclusive eles mandaram já uma versão beta desse sistema com essa melhoria. E a integração tudo automática, né? Não precisa mais eu colocar essa informação de forma manual, mas ele já puxar de forma automática a informação da agrícola, já gerar isso também no sistema Hyperion e tudo ser feito de forma automática. E aí só para finalizar, né? Estou fechando já a minha palestra, o tema. Um grande ponto é que às vezes as pessoas perguntam, né? Mas por que muitas empresas, muitas companhias tentam implementar tecnologias de maneira geral? E quando eu falo especificamente dessas tecnologias que a gente tem implementado, só que muitas vezes não vai para frente, né? Às vezes por uma falta de... Sempre tem alguma coisa envolvida, e como que na UCP, na Ativus como um todo, essa implementação vem dando certo? Eu achei bacana trazer isso aqui numa forma até de uma pirâmide. Primeiramente, a gente precisa ter visão do negócio. A tecnologia está aí, novas tecnologias surgem praticamente a todo momento, e a gente precisa de pessoas dentro da companhia, principalmente na alta direção e direção executiva, que precisa ter uma visão de negócio. Até como exemplo aqui, a gente tem aqui hoje na sala 2 pessoas que têm essa visão. O Cristiano é um deles, o Carlos Camanovic também, que vem fazendo esse trabalho desde lá de 2017, até muito lá atrás também. Então é importante ter essa visão de negócio. Depois vem para a gestão em si, né? Igual eu falei para vocês, a Ativus está lá com 75%, 77% das tecnologias implementadas que estão hoje disponíveis no setor. E a cada ano, novas tecnologias vão surgindo. É muito importante a gente saber priorizar quais tecnologias primeiro a gente vai implementar. Isso em relação à performance, em relação ao retorno. Então esse foi um grande sucesso da implementação. E principalmente, eu até grifei aqui em relação à gestão. Não adianta nada você implementar, mas não ter uma equipe focada na gestão dessas tecnologias. E essa também acho que foi uma grande chave para o sucesso do negócio, tá? E até a base, que aí sem essa base aqui também nada acontece, que é a operacionalização e a validação. A gente precisa da operação. As tecnologias, por exemplo, de controle avançado, ela não é uma tecnologia baseada em inteligência artificial. O controle avançado da ICIS, eles precisam do conhecimento do operador. Por isso é importante a operação comprar a ideia e trabalhar junto com a gente. Por isso eu coloco a operacionalização como base de tudo isso aqui. E, posteriormente, a validação disso tudo. Não adianta a gente implementar as tecnologias, mas não ter um retorno. Então, aí entra também a validação dessas tecnologias, e por isso a gente faz sempre o controle on, um controle off. Isso para todas as tecnologias que a gente implementou durante esses quase 8 anos de trajetória. E é isso aí, pessoal. Espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho, né, toda essa trajetória que a gente vem percorrendo durante esses 8 anos. E estou disponível tanto agora para perguntas, posteriormente aí, e também ao decorrer do evento nesses 2 dias. Obrigado, pessoal. Só antes de abrir para a pergunta, apareceu um carro guinchado lá. É um Gol branco SUL4G74. Tem até o nome da empresa aqui, mas eu vou deixar. Usina Vertente. Se tiver alguém de lá, cara, vai lá que o pessoal tá pedindo ajuda para tirar. O pessoal tem pergunta, pessoal? Quer aproveitar o Eduardo ali? Tem um espacinho? Boa tarde, Eduardo. Sou Enel da Treus.
Eu queria te fazer uma pergunta assim, como é que foi a implantação do PGDI lá na unidade de vocês? Qual que foi a governança que vocês criaram para conseguir fazer com que vocês alimentassem isso turno a turno e tivesse essa disciplina de alimentação? O foco inicial, Enéas, foi mais na parte do monitoramento. A gente implementou primeiro, validou todo esse simulador de processo, viu que as informações que estavam sendo geradas nessa tecnologia, nesse software, estavam confiáveis, né? E a gente passou por muito tempo monitorando, não tanto fazendo gestão, né? Essa parte da gestão é algo que a gente vem implementando agora, nesse último ano, né, de trazer mais essa parte da governança. Acho que até uma empresa que faz muito bem isso, a Raizen, nessa questão do PGDI especificamente, né? Então agora que a gente está mais com esse foco de implementar isso em gestão de rotina. Mas sempre o foco muito grande foi para essa parte de monitoramento inicialmente, e não... A gente acabou não estruturando de forma bem padronizada, e agora com a implementação do PGDI possivelmente ocorrendo nas outras unidades, a gente vai criar uma governança mais estruturada nesse acompanhamento, né? Mas isso começou mais nesse último ano, nos últimos 2 anos para cá, nessa parte de gestão de rotina. Oi, Eduardo. Não é tanto uma pergunta, é mais um comentário, né? Não, primeiro só deixar claro, o meu amigo Cristiano também, na outra apresentação, já falou sobre isso. O ITC é que está desenvolvendo e implantando os NIR online pela usina, tanto na moenda quanto na fermentação. Meu comentário é o seguinte, eu acho que, além de todo esse volume de informação e sensores e softwares que você mostrou, eu acredito que nós temos ainda uma dificuldade, por exemplo, com algum sensor para medir a quantidade de cana, a vazão de cana instantânea, né? Numa apresentação aqui anterior da WISA, não sei se vocês lembram, o colega Ed da WISA, ele também mostrou essas centenas de sensores de vibração. Eu acredito que se a gente instalasse algumas dezenas de sensores de vibração no chute do anel, aquele padrão de oscilação, a gente poderia calibrar ele com a vazão de cana, né? Através do caminhão, do peso da balança. Você tem alguma ideia sobre medir a vazão de cana online em tempo real? Então, Jaime, existe alguma... Lá hoje na UCP, a gente já está com uma tecnologia também que, junto com o LIF também, com a iSystem, né? Olhando o nível do primeiro terno, o nível do anel do primeiro terno, já fazendo uma moagem horária online também, mas não olhando caminhões entrados, somente olhando essa oscilação do nível do anel do primeiro terno, né? Mas, obviamente, essa ideia pode ser uma ideia em potencial também, de trazer mais informação ainda para essa vazão de cana online. E tem também outras tecnologias, que eu também já tive a oportunidade de conhecer, que é a balança, né? A balança de bagaço. É você medir a vazão de bagaço saindo da moenda e indiretamente você calcular a entrada de cana a partir da vazão de calda e a vazão de bebição, né? Isso já tem unidades também que já fazem isso, né? Então, a unidade que eu já passei da Raizen, que é Ipau Sul, está fazendo isso hoje. E é uma ideia da gente também, às vezes, trazer isso também para dentro da Axis. Obrigado. Não é rápido aqui. Eduardo, na fermentação alcoólica, as donas, elas não são homogêneas. Ou seja, tem você não consegue coletar uma amostra significativa da base, meio e topo, que sejam idênticas ou muito próximas. Como é que você está vendo isso a nível de amostragem para poder utilizar o NIS para predizer glicerol e etc.? A medição do NIRS vai ser em vazão contínua, né? Que é a vazão de vinho posterior às horas de fermentação, onde ele vai ser instalado, no caso. Aí provavelmente a gente vai ter que talvez utilizar uma média móvel, algo nesse sentido, depois que a gente passar a ter essas informações. Mas o local que o NIRS vai ser instalado vai ser numa área de vazão de vinho contínuo, posterior à centrífuga de levedo. Vinho centrifugado, delevedurado. E não na hora de fermentação.
Desculpa, Jaime, vai dar uma discussão boa. Então, não é o que está sendo produzido na fermentação, porque você tem a recirculação via cuba, mas o mosto é saído via bruta. É no vinho centrifugado que são os KLs para o rendimento. Ou subprodutos. Ok. Não, legal. Não, agora eu entendi. É para fechar os KLs para os CAs para o subproduto. Acho que só complementando aqui o que o Eduardo está passando, a ideia nossa em todo momento é fazer um RTO na unidade. Toda essa jornada aqui é para a gente conseguir chegar numa unidade digitalizada. Então a gente está tentando fechar, a gente já está com a extração online, a gente quer fechar o balanço de vapor, como ele mostrou aqui online, nós estamos querendo fechar o rendimento de fermentação online, estamos indo para fazer o estudo de pegar ali toda a parte de SJM da planta, como ele mostrou, nós estamos olhando online o açúcar saindo, tem um estudo para pegar a quantidade de água na centrífuga, relacionado com a diluição de mel que a gente faz hoje de forma bem estável, entendeu? Então, ou seja, qual que é o objetivo disso tudo? É ter a primeira usina digitalizada com RTO. Então, obviamente que vai ficar algumas lacunas que a gente depois vai fechar todo o estudo e é uma jornada, isso aí você não faz, né? Só tentando... Só para contribuir aqui, primeiro parabéns aí aos integrantes da Atmos, né? Vocês estão sendo aí um marco importante aí para as usinas, não tenha dúvida disso, né? Nós estamos aqui entendendo o que vocês estão fazendo, apanhando lá atrás, e para nós já vai ser um pouquinho mais fácil, que a gente já vai pegar uma coisa aí um pouco mais consolidada, mas acho que todos nós temos que estar participando disso aí. Não existe uma empresa que não esteja acompanhando a evolução, né? E essa evolução é muito rápida. Mas só para ajudar aí no que foi falado aí de medição de cana, né? Nós já tivemos balança de fluxo de cana desfibrada, mas é um problema, e a descalibração, o negócio rodando ali, ela tem muito erro. E hoje a gente mede indireto, tem um totem lá no hilo, o caminhão passa lá através do Solinfitec da vida aí, aquele caminhão já dá como cana moída. Então, para nós, essa medição desse totem lá no hilo veio para resolver a situação aí. Hoje eu tenho muito confiável essa medição de cana horária aí através desse totem lá no hilo. O caminhão chegou lá, leu o caminhão, ele já tem uma tara padrão lá na balança que é usado aí para descontar a tara e dá como cana moída. Isso tem um resultado muito bom. Rapidinho, Jair. Vamos lá, então. Se tiver um microfone, eu pego, né? Até aniversário de criança. Não, é só para dizer, Eduardo, que na usina São Manuel, a gente conseguiu um quinto nível de empréstimo e ele já está calibrado para medir durante a fermentação. Os resultados estão fantásticos, assim. A gente mede com, por exemplo, com 1h30 de fermentação, o ácido lático já está com 80% do ácido lático do final. Quer dizer, então agora a gente tem na Dorna, online, a gente tem um sensor de infecção, né? E também a calibração da ação. Quer dizer, vamos colocar antibiótico, vamos abaixar o pH, pimba, na primeira hora de fermentação a gente já enxergou. É só para avisar isso aí. Eu queria agradecer e o Eduardo, mais uma salva de palmas, pessoal. Acho que eu tiro o chapéu, né, para essas iniciativas, e eu gosto muito do último slide,
Quando você fala que não é um nível, não é... Todo mundo tem que comprar ideia, diretoria, gerência, operação. Não é fácil, isso ó, é uma jornada. Vocês estão de parabéns. Eu queria chamar o Diogo aqui para ajudar a gente. Vai falar um pouco aqui de parte de reuso de águas, controle de águas, né, Diogo? Diogo é da Cleal, vai estar compartilhando, vai se apresentar aqui. E no finalzinho, se sobrar mais um tempinho, daí a gente bate mais um papo, abre para mais perguntas aqui para o Eduardo, para o Diogo, se for o caso. Tá joia? Então vamos lá, Diogo, tá contigo. Pessoal, boa tarde, tudo bom? Como ele falou, sou o Diogo do Grupo Clealco. Minha unidade que eu fico é a unidade Queiroz. E aqui eu vou dar uma apresentação da empresa, né? E o Grupo Clealco, ele tem 3 unidades, né? A unidade Clementina, que foi a primeira, a unidade Queiroz, e depois a unidade Penápolis, que atualmente ela se encontra em Bernarda, né? Então hoje a capacidade produtiva está nas 2 unidades, Queiroz e Clementina. Falar basicamente de Queiroz tem uma capacidade de moagem de 22 mil toneladas por dia, uma produção de acima de 50 mil sacos, e etanol 500 metros cúbicos dia, dependendo do mix ali, mas a capacidade do aparelho é 500, mas a gente sabe que dependendo do GL ali, a gente consegue tirar mais um pouquinho dela lá. E tem uma capacidade de 720 megawatts dia de energia. O projeto que a gente fez, Queiroz tem uma particularidade, tem uma moagem muito alta, e aí tem um desbalanço em questão de condensado, né? Então, tem muitos lugares que não utilizam o condensado correto, aí depois de um projeto que a gente fez de sangria de V2 para existir, então a gente tem uma distribuição agora melhor de condensado, né? E a gente pegou um sonho tanto do iceberg ali que a gente tem, que é a fermentação, a gente fala de fermentação, que ano passado a gente sofreu bastante com temperaturas elevadas, e a destilaria ela é limitada, né? Como a gente pode ver, a usina é açucareira, o mix dela é de 72, 74, e a destilaria fica limitada. Então, qualquer tipo de desvio que você manda para lá, a destilaria acaba não suportando, e aí tudo vem todo o suporte de moagem, redução, essas coisas. E aí a gente pegou a fermentação em si, que já que ela não é projetada para esse nível de esforço, né? Você virar mix para lá, ou temperatura, a gente sofre com temperaturas na dorna. Então, a gente acaba usando muita água fria, né? Então, água clarificada, e depois a gente vai falar mais para frente por iniciar o que estava acontecendo, e a solução que a gente tentou tornar para evite de usar, e a gente pegou um ponto lá da fermentação, o uso de água clarificada. Então, e a gente vai falar mais para frente que a única coisa que a gente foi para solucionar, por enquanto, foi o uso do CO2. Que é o grande o estéreo aí que muitas vezes o pessoal não gosta de usar, tem a questão de contaminação. E a gente, junto com o pessoal da Veolia, a gente foi atrás de uma solução, que até porque a destilaria fica competindo no uso de água clarificada, com desmi, fica hidroneteamento, então fica em uma competição dentro da usina de uso de água clarificada. E a gente, dentro da destilaria, a gente tentou fazer uma coisa de autossustentável. Então o projeto que a gente vai falar mais na frente foi, por enquanto, um uso do CO2 para dentro do processo. Então o desafio é reduzir a captação de água e descarte de efluentes. Então tem que ir em contexto na história, né? Você usa mais água fria, quer dizer que você está precisando, está captando mais essa água para você usar, para tratar e usar. E a missão a gente foi utilizar essa água da lavagem de CO2 para diluição do fermento. E aí com isso elimina a diluição de vinho na volante, né? Então a gente evita de derrubar SGL na volante, e aí você tem uma estabilidade melhor lá nos aparelhos. Redução do índice de infecção na fermentação. Então, se você está usando esse CO2, essa água clarificada que se usa do CO2, você vai ter que fazer um tratamento. A gente não pode simplesmente pegar o CO2 e virar para a fermentação. Então, não só tem álcool no CO2, mas a gente sabe que tem questão de infecção, essas coisas que a gente precisa ter uma observação melhor. Reduzir custos, né? Então, você querendo ou não, você utiliza essa água, você reduz o custo de tratamento, e você clorando essa água, derruba a infecção, talvez você também tenha um ponto lá de redução de insumo, de ácido, antibiótico, dependendo do caso. E o principal é reduzir o impacto ambiental, porque essa água, se você vai para o aparelho, é pouquíssimo % de GL, né? Então, praticamente era água que vai lá para o setor de efluentes, e o pessoal lá da fertigação teria que dar um jeito com esse volume.
e aí reduz o impacto ambiental, não só captando, como esse descarte de viação. A solução que a gente teve, então, foi um equipamento, né, um sistema de clorador online, né, então, que a gente que foi o projeto? Então, escolher o dimensional correto para o tratamento daquilo, que foi o CO2, e também pensando no controle microbiológico da água de lavagem, né, então, não é só utilizar, mas tem que dar uma solução para corrigir esse problema que seria de voltar também. E aqui a gente viu a parceria com o pessoal da Veolia, né, que esse equipamento é deles, e também a gente dimensionamento das instalações, definição do sistema de automação, como dosagem automática para o tratamento. Então o sistema aqui, ele é um sistema automático, então ele faz a leitura, pH, tem um índice lá para indicativo de cloração, ele corrige automático, né, para a gente não ter dosagem excessiva de cloro e nem deixar zerado também. A gente tem que manter o termo que a gente conseguir conduzir lá que zera a contaminação. De soluções, acompanhamento e controle crítico do sistema pela operação. Então aí o pessoal da operação acompanha, né? Na outra imagem aqui dá para ver, a gente tem uma testa, né? A testa além do laboratório, então o resultado mais rápido, o pessoal usa aquele teste de piscina, que é o mais comum, então o pessoal vai lá, não fica esperando o resultado do laboratório, então tem lá, tem o reagente, vai lá, pega a amostra, confere pH, coloração, porque a gente sabe que também cloro demais também para a levedura não é boa, né? Treinamento e acompanhamento semanal da Veolia, então toda semana praticamente eles estão lá para conferir o sistema está funcionando, tira a dúvida do pessoal, faz o check lá de conferência do enxertor. Redução na infecção da fermentação. Aqui eu coloquei uma imagem aqui do plaqueamento, então a gente fez um branco, né? Então vamos pegar essa água sem estar sendo clorada, a gente teria índice de 13ª, né? Então potência de 3, né? Então é bastante. Imagina se só voltar sem clorar. E depois a gente foi fazendo, foi testando, cada unidade vai ter sua particularidade. Não quer dizer que meio ppm, 1 ppm, ppm e meio, vai ser igual para todo mundo. Então a gente foi vendo qual que é o melhor meio de clorar, até zerar. Então zerou com 1 ppm e meio, mas isso não quer dizer que para todo mundo vai ser 1 ppm e meio. Isso aí depende de cada unidade. E aqui menor descarte, captação de água. Então, aqui a gente, claramente, depois nós vamos mostrar na tabela ali, o volume que a gente teve de evitar o descarte, né, que seria praticamente mais da 90% desse volume ia para vinhaça, porque o GL é baixo. E aqui é os dados, né? Então a vazão a gente consegue, 20 metros cúbicos, né, uma produção de 500, a produtividade, o etanol no vinho, isso aqui é a média da safra, tá? Isso aqui é a média da safra 10, fermentação lá da unidade de Queiroz é praticamente só no mel, então 100% mel. Às vezes, quando dá algum problema, a gente precisa desviar o mix, para não parar a moagem, mas a maioria do ano inteiro é melaço. E a vazão de vinho no dia, né? O questão de vapor, relação vapor-tonelada de bagaço, aqui a quantidade que a gente começou no início da safra, né? 9 meses, e aqui a gente colocou o custo da água tratada, seria a água clarificada. Tá? Com isso a gente teve o ganho, né? Então, o ganho com água, então a economia de água, esses 20 metros cúbicos na safra, junto com aquele valor lá do custo de clarificação, 129.600 metros cúbicos de água, isso aqui dá um valor de 38 mil, isso aqui é a redução de quilo de CO2 na atmosfera. Ganhos com combustível, 13.154, 657 mil na safra, e a redução do CO2 1.144. E aqui o ganho é vinhaça. Então aqui a gente não colocou um valor específico, porque ainda tinha uma certa dúvida, né? Precisa saber quanto que é o valor da vinhaça aplicada, o volume dá um preço muito complexo para ser calculado, mas a gente tem em si o volume que você evitaria de o pessoal fazer todo esse procedimento, né? Então aqui, aqueles 20 metros cúbicos daria 121 mil na safra, né? E isso aqui você deixaria de ir para o campo para alguém aplicar, ou ter custos, transporte, aplicação, todo aquele custo que tinha. A gente colocou aqui só um valor, nem que seja R$4, R$5 no metro cúbico, a gente imagina o tanto, daria perto dos 700 mil reais aqui só também de economia. Então a gente decidiu não colocar pelo fato de ter uma incerteza de valores, mas só pelo volume aqui a gente tem uma noção quanto que seria também de economia. E aqui também a redução do CO2.
resumindo aqui, a gente tem saves operacionais, né? Então, querendo ou não, a gente volta, né? Então você clora, então você ajuda, além de você usar a água, você ajuda a parte da fermentação que você está clorando, está fechando uma das portas, né? De infecção, porque a gente fala que a água clarificada, assim, é muito, igual que está aqui, a gente conversava muito, a gente usa muito o manitol. A gente tem o cromatógrafo lá na unidade Queiroz, lá pega o carboidrato e lá também sai o valor do manitol. É batata quando você usa muita água clarificada ou coisa que você não trata, o manitol sobe, que é sinal de que vem levedura nessa água. Então a gente praticamente da água tem essa levedura que gera o manitol, que é a gram negativo. Então a gente clora, então a gente tem um indicador de manitol, você vê a correlação é totalmente igual, a acidez sobe, o manitol sobe, e aí a gente tem que ficar gastando com antibiótico, se derrubar essa gram negativa, que geralmente vem na água, né? E aí tem o ganho operacional de você tratar essa água. Não só você usar a água que você ia estar descartando, mas também você clora o tratamento de fermentos. Esse CO2, a gente, para ajudar, a gente colocou ele na linha da água clarificada, então a gente não trata só o CO2. Então a gente, a água clarificada, a gente também trata. Então não adianta nada só tratar o CO2 e a água clarificada que eu vou complementar para o mosto ou para o tratamento de fermento no clorado. Então já que a gente começou a tratar o CO2, a gente também tratou a água clarificada, que é também para parte de infecção de água, a gente vai fechar essa porta de infecção por água. E aqui eu estou recuperação de menor descarte de água, né? Então, já falei lá, esses 20 metros cúbicos a gente estaria descartando praticamente, porque era baixo GL, redução do CO2, redução do impacto ambiental, que é você ficar descartando essa água e você captando. E aqui resultados gerais, 606 mil de save, né? Todo aquele valor que a gente falou. Questão de água, 129.600, né? Redução do consumo de água, 13.150 toneladas de bagaço economizado, que aí você poderia aplicar com um valor dependendo da necessidade de cada unidade. Essa unidade exporta, então ela teria esse save aqui para gastar com exportação de energia, que o valor, dependendo, você espera, é estratégico, né? O valor sobe, você tem esse bagaço para você usar depois. E redução do descarte de vinhaço, que aqui também é puro custo, né? Então o vinhaço a gente sabe que é custo para aplicar. E 1.168 de redução de CO2 enviados ao meio ambiente. Junto que isso daqui, o pessoal da Veolia apresentou esse trabalho que a gente fez ao longo do ano, e eles notificou que a unidade acabou ganhando esse prêmio de reconhecimento operacional e ambiental, que aqui depois eu li, não sei quando vai ser a premiação, mas a unidade Queiroz ganhou esse prêmio, né, em cima desse trabalho que a gente teve, e depois a gente vai comemorar com a turma lá, que aí o trabalho foi grande. Então, teve bastante trabalho de até acertar o ponto do negócio. O microbiologista lá ficou doido com a gente lá. Testa agora, vai agora. Testa agora, porque a gente sabe que o clareamento não é daqui 2 horas que sai, tem um intervalo para sair o resultado. E a gente ficava meio aflito para tentar saber. Mas é um caso que deu sucesso, que deu certo. E aí, junto com a Veolia, a gente tá indo mais além. Então, igual eu falei que a unidade tem uma dificuldade de distribuição de condensado. Ele tem uma meta ali de usar o condensado 100% na fermentação, que esse vai ser difícil, que é um condensado esfriado. A partir do momento que você esfria, passa por torre. A gente teve aqui da Elamune que falou da dificuldade que é você ver o tratamento. Imagina usar aquela água na fermentação. Então, como a gente também é um balanço meio escasso de água fria, né, de usar, então a fermentação a gente vai focar para ela ser autossustentável na unidade. E esse próximo desafio é usar esse condensado esfriado, que aí vai dar mais dificuldade que a água de CO2, mas se der certo, o EB1 lá, que é o sistema de bombeamento nosso, agradece, e questão de custo ali também vai ser um save enorme, e fora que o balanço de água aí vai dar uma encaixada, vai reduzir menos água, menos custo, e isso sucessivamente. E é isso. Obrigado aí pela atenção. Pô, tem objetivo, né, Hélio? Bem rápido. Simples objetivo. O pessoal tem pergunta? Gostaria de fazer pro Diogo? Tem, pessoal? Não? Tranquilo? Fica à vontade. Ô, Diogo, qual o teor de residual de cloro livre na água máxima que você encontrou? Com esse sistema que a gente fez o teste branco e depois para ver o residual que deu para dar zerado a contaminação, ele deu ainda o residual de 1,5.
1,5, mas na água chegando. Mas aí, é igual eu falei, depende de situações, né? Nível de contaminação, vai depender como que vai estar a fermentação. Mas 1,5, a gente viu que a contaminação na água estava zerada. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Então, acho que a gente podia fechar, né? Eu só estava pensando bastante, na hora que o Eduardo estava falando, se eu compartilhava um pouco. Eu queria só um exercício mental um pouco nessa questão do digital twin, do gêmeo digital que você fala. Essa questão hoje operacional, a simulação de um processo, poder projetar, espelhar e acompanhar ele, cara, sem dúvida nenhuma, esse eu acho que é o futuro, né? A gente deveria pensar muito para o 1G. O 2G, isso é indiscutível, né? Está na nossa segunda geração, só trabalha assim, com essa projeção futura. A gente usa bastante a plataforma da Aveva, né? Que a Schneider Brasil estrutura, então o BI todo, o BI Vision, que é da Aveva, ele ajuda a estruturar um pouco melhor essa questão de dados. E imagina uma pimentinha que a gente vem investindo que eu gostaria de compartilhar. Pegar esse Digital Twin, extrapolar ele para trás, para a parte toda de engenharia e construção de greenfields. Então, você começa a estruturar dentro de um 3D, de uma modelagem, toda a questão de balanço de massa, fluxo de linha, você pega toda... Para quem tem que construir 1, 2, 3, 4, 5, 6 plantas, aprender um pouco ainda com o desenvolvimento dela, fazer as modificações dentro do gene, e esse gene ser um multiplicador de extração de informações de um balanço, de qualquer qualidade de dados de informação que você precisa para uma planta nova, é uma aposta que eu acredito que também acho que a Aveva vai conseguir. Ela ainda não está, mas toda a estruturação de dados, imagina book de bomba, todo o cálculo de curva, de cada bomba que você comprou, a gestão dos ativos, ela toda está estruturada dentro dessa plataforma digital. Então, é uma sementinha, acho que para deixar, né, do final da apresentação que eu fiquei pensando, mas é algo que a gente também está investindo, acredita bastante, e essa digitalização, ela só tende a vir para ajudar, né, e não atrapalhar e comprar isso, botar isso para rodar, implementar isso, são poucos guerreiros que eu já vejo aí colocando isso, então vocês estão de parabéns, né?